Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, bom domingo aí para todos aí, vocês aqui que estão no canal aqui estudando, né, para poder mudar a vida de vocês, né? Primeiramente eu queria agradecer a todo mundo aí que se inscreveu aí no canal, né? As pessoas também que deixaram comentários, né? Poxa, eu fico muito feliz de verdade quando eu vejo um comentário, né, que vocês falam que realmente a aula tá ajudando vocês, é de fácil entendimento, né? Isso, tipo, motiva muito, sabe? Incentiva, assim, a gente querer gravar mais vídeo, trazer mais conteúdos gratuitos, né? Para ajudar o próximo, tá? Então, assim, de coração mesmo, fica um agradecimento aí meu aí para vocês, tá? Muito obrigado pelos comentários, fico muito feliz, eu leio todos, né? Peço até desculpa, de não tá tendo tempo de responder muitos comentários, mas brevemente eu irei responder um por um aí de vocês, porque a gente sabe que a gente está em edital aberto, né? Então, fase de edital aberto, a gente procura concentrar o maior tempo possível nos estudos aqui, sem tirar o foco, tá? Mas assim, de coração, mais uma vez, muito obrigado, tá? Para quem não é inscrito e não conhece a nossa metodologia aqui de aula, como é que funciona? A gente está estudando aqui nessa série de vídeos, né? Tem o vídeo um e o vídeo 2 que está aí no canal, e esse aqui é o vídeo 3, né? A gente está vendo crimes cometidos por funcionários públicos, né, contra a administração em geral, tá? Um tema muito importante que é cobrado em diversos concursos de polícias civis, né, de TJs, de guarda municipal, entre outros, né? Então, assim, é um tema que é geral, né? Eu acredito que todo concurso, né, independente de ser da área policial ou não, ele vai cobrar crimes contra a administração pública. Um exemplo foi o TJ daqui de São Paulo, né? Que nesse tema eu acredito que concentrou 60% das questões, né, só sobre crimes funcionais, tá? Então, assim, galera, como é que funciona a nossa metodologia? A gente responde a questão, tá? E aí depois a gente, através da nossa resposta, a gente vai pro texto de lei, faz o embasamento legal, a gente lê o artigo, né? Pontua os pontos mais relevantes, porque depois que a gente viu a questão, a gente consegue ver o que a VUNESP, né, ela extrai da lei para fazer a questão. Então isso fica mais fácil para você, na hora da leitura, fazer o apontamento do que é mais relevante, né, para o teu conhecimento. E aí, por fim, a gente volta novamente para a questão e faz os comentários, né, das assertivas erradas, tá bom? E eu sempre busco trazer uma ordem cronológica. Um exemplo, quando a gente começou no artigo 312, né, lá no vídeo 1, aí vem 312, 313, 314, 315 e assim vai. Então, para cada artigo desse, a gente tem uma questão da banca VUNESP, né, para poder a gente realmente voltar no texto lá e ler o que ela cobrou de mais relevante e fica mais fácil para o nosso entendimento, tá bom? Então é isso. Sem enrolação, vamos agora rodar a vinheta e vamos para o vídeo de número 3, né? Vamos finalizar essa bateria de questão. E lembrando, se você não é inscrito do canal, não esquece de se inscrever, pode deixar seu comentário como sugestão, elogio, né? Todas as sugestões serão acatadas. Eu anotei aqui, a galera pensa que eu não anotei, mas eu anotei aqui que o pessoal pediu vídeos sobre crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, o que mais? Pediram direitos humanos, né? É, teve vários, tá tudo anotadinho aqui. Ao longo da semana eu vou gravar essas aulas aqui, da mesma forma que a gente está fazendo, e vou subir aqui no canal, tá? E aí é isso, né? O foco aqui, meu foco do meu canal é concursos de carreiras policiais, né? Então, assim, Polícia Civil, edital aberto, tá em praça. Vou gravar bastante vídeo aqui de questões das leis específicas, né? Dos conhecimentos específicos, né? De direito penal, que aumentou para 30 questões agora também. E raciocínio lógico, né? Caiu o conteúdo, mas é uma matéria que eu gosto e que eu domino, né? Enfim, e é um diferencial, né? Apesar de ser 6 questões, mas se você se sai muito bem no direito, se sai muito bem no português,
e sai excelente no raciocínio lógico, né? Para a Polícia Civil, você já sai na frente, né? Então, assim, se inscreva, né, no canal se você não é inscrito, né? E vamos para cima, vamos estudar, tá? Roda a vinheta aí, a gente já volta aí respondendo nesse vídeo 3, né? Vamos fazer a bateria de questão e finalizar esse assunto. Quer dizer, finalizar não, tá? Porque depois a gente vai fazer um vídeo, né, dos crimes cometidos, né, contra particulares, né, particulares contra a administração pública, tá bom? Um abraço para todos, vamos para cima e vamos estudar. Vamos lá, galera. Questão de número 26. Olha só, caiu no ano de 2019, tá? Pela Banca Vunesp, órgão Prefeitura de Olímpia, tá? Para Guarda Civil Municipal. Considere o seguinte caso hipotético. A. Funcionário público da Prefeitura de Olímpia exige tributo que sabe ou devia saber indevido. Nos termos do Código Penal, o A, letra A, né? Responderá pelo crime de corrupção passiva. Letra B, responderá pelo crime de peculato mediante erro de outrem. E letra C, responderá pelo crime de emprego irregular de verbas. E letra D, responderá pelo crime de excesso de exação. E letra E, não responderá por qualquer crime. Fala aí, eu vou te dar 10 segundos para você responder essa questão, pessoal. Olha só, gabarito dessa questão, deixa eu só selecionar aqui a caneta, que eu já vou te dar o gabarito dessa questão e a gente já vai fazer o comentário dela, tá bom? Vamos lá. O A, né, funcionário público, né, ele exige, olha só, exige tributo que sabe ou devia saber indevido, tá bom? Não confundir o exigir, né, pessoal, da concussão, tá? Nesse caso aqui, o crime em questão, né, quando ele exige tributo, quando se fala em tributo, ele está cometendo o crime da alternativa letra D, né? Crime de excesso de exação, tá bom, galera? Então, onde é que está esse crime? Ó? Esse crime ele está aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no texto de lei, tá? Para quem não sabe consultar o texto de lei, basta você digitar lá no Google, né? Código Penal, né? Aí você digita lá Código Penal Planalto. É sempre legal você pegar as publicações do Planalto, porque são sempre atualizadas, tá? Então vamos lá. Olha a concussão, né? A concussão é o artigo 316, tá bom? Que é exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, tá? Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Note, pessoal, que aqui no artigo 316, que é o crime de concussão, né? Tem o verbo exigir, tá vendo? Que isso aí pode te levar à confusão, né? No caso da resposta da questão, que é o excesso de exação, tá vendo? O excesso de exação, ele vem aqui no parágrafo 1º, né, do artigo 316. É meio que um crime separado, né? Aí vem aqui, ó, excesso de exação. Se o funcionário público exige, tá vendo? Tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, tá bom? Ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Então, ele tem uma pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Tá vendo, galera? Esse aqui é o crime em questão, é o que fundamenta a resposta da nossa questão, tá bom? Vamos continuar fazendo uma leitura aqui do parágrafo 2º do Código Penal. Isso aqui é objeto de cobrança, né? Nas provas da VUNESP. Ó. Olha só, parágrafo 2º. Se o funcionário, olha só, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, ó, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá bom?
Lembrando o seguinte, ó, isso aqui do parágrafo 2, ó, essa figura do parágrafo 2, a gente chama isso aqui de qualificadora, tá? E a VUNESP, ela ama perguntar para você o que é uma qualificadora de um crime, o que é a majorante de um crime. E assim, para quem está iniciando o estudo do direito agora, que não se familiarizou com esses termos, é de fundamental importância você aprender isso, tá? Chega até a ser redundante eu ter que voltar aqui para vocês, porque eu sei que tem gente aqui que é muito avançado no direito, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas é importante você sempre pegar esses conceitos, né? E você decorar e você anotar. Nesse caso em questão, eu falei para vocês que isso aqui se trata de uma qualificadora. Por que uma qualificadora? Porque ele pegou a pena base, tá vendo, pessoal? De 2 a 12 anos e multa. E ele aumentou a pena base, tá bom? Quando, mais na frente, a gente vai ver casos de majorante, né? Geralmente majorante é fração, é um terço, né, de metade. Aqui, quando se fala aumento de pena base, né, quando eu falo em pena base, deixa eu voltar aqui para vocês, ó. A pena base, ó, é a pena do artigo, caput do artigo, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Cadê, ó? No excesso de execução, né? Pena reclusão de 3 a 8 anos, tá vendo? Aí aqui na qualificadora, ó, reclusão de 2 a 12 anos, tá vendo? Aumentou a pena base, ó. Então é isso aqui que é uma qualificadora, tá bom? Então, é isso aí. Vamos voltar agora aqui para a questão, tá bom? Vamos ver por que as demais estão erradas, ó. Peraí. A gente viu que o gabarito é letra D, né? Só pegar a caneta. Responderá pelo crime de excesso de exação, tá bom? E aí, a letra A, ó, responderá pelo crime de corrupção passiva, né? Não tem nada a ver, porque a corrupção passiva a gente viu no... A gente vai ver, na verdade, né? Acho que no próximo artigo, né? A passiva é um crime, né, praticado por funcionário público. Isso aí eu já vou... No próximo vídeo a gente vai aprender, né? Desculpa, é um crime, né? O funcionário público, né, que solicita vantagem indevida, né? Não está errado em se falar que é um crime praticado pelo funcionário público, mas é o funcionário público que solicita, tá? A passiva, então tá errada. A letra B responderá pelo crime de peculato mediante erro de outrem, né? A gente viu que isso aqui está errado, né? Não é peculato mediante erro de outrem, né? A gente vai estudar essa figura mais na frente. E letra C responderá pelo crime de emprego irregular de verbas. A gente já estudou isso aqui, né? A gente sabe que o emprego irregular de verbas é o funcionário público que desvia, né? Por exemplo, uma verba destinada ao esporte, ele desvia para a saúde, né? Por mais que você ache que seja certo, tá errado, tá? E letra E não responderá por qualquer crime. Está errado isso aqui, porque a gente viu que tem a tipificação do artigo 316, tá? Então, isso aqui está errado, deixou a assertiva errada, tá bom? Vamos ver agora mais uma questão, galera. Vamos praticar, porque é a prática que leva à perfeição, tá? Ó, questão de número 27. VUNESP, tá? Prefeitura de Bauru, tá? Procurador jurídico. Vamos ver o que trata essa questão. Servidor municipal... Aí. Ó, servidor municipal que trabalha como fiscal de posturas públicas, tá? Durante fiscalização de rotina, encontra sérias irregularidades na construção do condomínio vertical, que é um prédio residencial de apartamentos. Ao conversar com o construtor e proprietário do imóvel, o servidor ouve deles sugestão de fechar os olhos, né, para as irregularidades e receber em troca um apartamento, mas apenas quando o prédio for concluído. O servidor aceita a proposta e não toma qualquer providência quanto às irregularidades. Ainda antes da entrega do apartamento, é revelada a combinação. É correto afirmar que o servidor não praticou crime algum, pois o fato criminoso apenas se consuma com o recebimento do apartamento. Letra B, não praticou crime algum, pois se trata de crime impossível, na modalidade de impropriedade absoluta do meio. E letra C, praticou corrupção passiva. Letra D, praticou corrupção passiva na modalidade tentada. E letra E, é coautor em crime de corrupção ativa. Olha só, galera, essa questão aqui, ó,
Vou resumir aqui que o texto é longo. A Unesp ela gosta de mandar texto longo. Um servidor público municipal, em resumo, ele viu uma irregularidade na construção de um particular e o particular ofereceu uma vantagem para ele. Falou, olha, eu vou te entregar, eu te dou um apartamento aqui para você fechar os olhos aqui para irregularidade, mas só vou te entregar lá no final da obra. Porém, descobriram a combinação, né? A malacutaia lá foi descoberta. E daí, qual a consequência penal para o funcionário público? Qual crime que ele incorre? Né? Qual o crime que ele praticou aí nessa questão aqui, né? Especificamente. E daí, tem 5 alternativas, que é padrão da Unesp. Tenta responder aí, eu vou te dar 15 segundos para você responder, e aí a gente já volta lá para o crime na leitura do texto de lei. E se você não é inscrito no canal, faz a inscrição, que isso ajuda a gente a crescer, né? Deixa um comentário, né? Sugestão, elogio, qualquer coisa. Eu fico muito grato, tá bom? Vai lá, pensa aí e responde. Vamos responder, galera, essa questão? Olha só, essa questão, galera, de número 27, a gente tem como gabarito, ó, letra... Deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Tá melhor aqui pra gente, ó. Ele praticou, pessoal, um crime, né? O funcionário público, tá? Ele praticou um crime de corrupção passiva, tá bom, galera? Passiva. Aí eu vou te falar, pô, corrupção passiva, o que é corrupção passiva? Vamos ler aqui, ó, artigo 317 do Código Penal. Notou a sequência, ó? Cada questão que a gente faz aqui, ó, é vinculada a um artigo, tá? Aí a gente volta aqui, ó, pro texto de lei e a gente faz a leitura do texto de lei e embasa a nossa resposta, né? A gente tem a fundamentação aqui da nossa resposta e fica mais fácil, tá? Olha só, corrupção passiva, artigo 317. Nota aqui, pessoal, solicitar, tá? Ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente. Vou até grifar aqui para vocês, ó. Olha o verbo, ó, solicitar, tá vendo? Solicitar. Ou receber, tá vendo? Para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, tá? Isso aqui é frisa, ó, ainda que fora da função, né? Ou antes de assumi-la, tá? Mas em razão dela, tem que ser em razão, né, do cargo público, da função pública. Vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem, tá bom? Ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena reclusão de 2 a 12 anos, tá? Combinada com multa, ou seja, e multa, tá? Não é pena de reclusão de 2 a 12 anos ou multa. Preste atenção que é e multa. Então, o cara, além da sanção penal, ó, ele vai ter uma multa, tá? Isso aqui, pessoal, você tem que entender o seguinte, um conceito no direito penal. Trata-se de crime formal, tá? E o que é o crime formal? Né? O crime formal é aquele em que a lei ele mostra a conduta, né? E descreve a conduta e descreve a consequência, né? Porém, ó, esse tipo de crime, a gente vai comentar lá nas questões, ele se consuma, tá? Apenas, por ser um crime formal, ele vai se consumar apenas pela conduta, né? Por exemplo, assim, o particular ofereceu, né? No exemplo lá da questão, ó, vou te dar um apartamento, mas o funcionário público ele não teve o apartamento, não entregou, não concluiu, né? Enfim, por erro lá, o cara não recebeu o apartamento. Mesmo assim, ele responde por crime, né? Mesmo sem ter obtido a vantagem devida, né? Vamos dar um exemplo. Fui parado na fiscalização lá, e aí o guarda falou assim, cara, me dá um dinheiro aí, cara, dá uma onça aí que eu vou te liberar, né? Aí você não dá o dinheiro pro cara, né? Mesmo assim, o cara já cometeu crime só por solicitar de você, entendeu? E a corrupção passiva, pessoal, olha a diquinha que eu vou te dar, que isso aqui vale ouro, hein?
Olha o P aqui, ó, para você não esquecer, porque existe a corrupção passiva e existe a corrupção ativa, tá? A ativa é o crime, né, cometido por particular, né, contra a administração pública. É a atitude que o particular oferece, né? Ele vai, enfim, oferece. Só que a passiva, você vê que tem um P, né, galera? O P é de público, tá? P de público, aí você já liga, pô, corrupção passiva, corrupção ativa. Eu sei que confunde, né? Principalmente quem está iniciando a estudar agora. Porém, se você colocar na cabeça que o P de passiva tem a ver com público, né, com funcionário público, você não vai esquecer e você vai acertar a questão, tá? E é isso. Essa acho que é a dica matadora aí para você acertar esse tipo de questão, tá? E aí, olha só, vamos, já que a gente está aqui, eu sei que vai ter uma questão lá mais na frente, mas vou ler rapidinho. A pena é aumentada de 1/3, tá? Se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou a pratica infringindo o dever funcional. Esse aumento aqui de 1/3, ó, lembra que eu falei na questão anterior, quando é fração, 1/3, isso aqui trata-se de uma majorante, tá bom? Então, quando é fração, a gente chama de majorante. Então, a majorante, ó, da corrupção passiva, tá? É se o funcionário público, né, em consequência da vantagem ou promessa, retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. A gente vai voltar a fazer essa leitura novamente, que eu sei que minha câmera ficou na frente, eu vou subir, porque eu não queria perder aqui as marcações. E a gente vai aprofundar melhor isso aqui e a gente vai ver a figura também do parágrafo 2º em questão, tá bom? Vamos voltar aqui para a questão e vamos ver por que as demais assertivas estão erradas. Olha só, deixa eu só resetar aqui. Então vamos lá. Relembrando a questão, o servidor público municipal, ele viu uma irregularidade de um particular e o particular ofereceu para o cara um apartamento, né? Ele falou, ó, vou te dar um apartamento para você deixar minha obra seguir. Daí, beleza, descobriram lá a combinação deles, né? E aí, tá perguntando na questão qual o crime que o funcionário público incorreu. A gente viu que o gabarito da questão, que o funcionário público, na verdade, ele praticou corrupção passiva, tá bom? Então, esse é o crime do cara, é uma corrupção passiva, tá bom? Corrupção passiva. Opa, desculpa, eu marquei aqui errada, galera. Pera aí. Praticou corrupção passiva, letra C, tá? Aí, por que a letra A está errada? Vamos lá. A letra A. Não praticou crime algum, pois o fato criminoso apenas se consumará com o recebimento do apartamento. O erro tá aqui, ó, galera, em falar ó, que o fato criminoso, ó, apenas, ó, o fato criminoso... Peraí, deixa eu pegar um vermelho, né? Porque tem que mostrar erro, né? Vermelho não, é rosinha, tá, galera? É rosinha. Espero aí que ninguém tenha nada contra, mas... É que a minha versão aqui da caneta que eu escrevo é gratuita, né? O seu amigo aqui tá sem condições de comprar a versão paga. E aí eles dão poucas cores, né? Vamos lá. É gratuita. Olha só. Nossa, peraí. Peraí que meu computador tá travando, hein? Olha só. Ó, não praticou crime algum, né? Pois o fato criminoso apenas se consuma com o recebimento do apartamento. Tá errado, galera, porque aqui, ó. Cadê o fato criminoso, né? Eita, meu Deus. Você sabe, quando é gratuito, os caras ficam mais lento, né? Fato criminoso apenas se consumará com o recebimento do apartamento. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui se trata de um crime formal, né? E o crime formal, na verdade, o crime formal, na verdade, ele se consuma, né? Só com o verbo, né? Ou seja, solicitar, né? Receber. Então, assim, independente de ter recebido a vantagem ou não, se o particular ofereceu para o funcionário público lá a vantagem, né? Já é crime, né? Independente do cara ter recebido o apartamento ou não.
Então isso aqui tá errado, tá, galera? Isso aqui ficou errado, essa questão aqui. E letra B, não praticou crime algum, pois se trata de crime impossível, na modalidade impropriedade absoluta do meio. Tá super errada, né? A gente viu, isso aqui poderia confundir vocês, né? Nessa parte aí de falar que o cara não recebeu o apartamento. Então, se ele não recebeu a vantagem, né? Então você deve pensar que, então não teve crime. Mas foi o que a gente falou, é crime formal, independente de receber o que foi prometido ou não, já ocorreu em crime. E letra C, praticou corrupção passiva, que é a nossa resposta, né? O funcionário público, né? O funcionário público, quando ele aceitou a vantagem devida, ele aceitou, né? A gente sabe que o núcleo, né, da corrupção passiva é o funcionário público que solicita, né? Porém, se ele aceitar a vantagem do particular que ofereceu para ele, esse funcionário público, ele pratica corrupção passiva, tá bom? Beleza? E a letra D, ó, praticou corrupção passiva na modalidade tentada. Ó. Letra D, praticou corrupção passiva na modalidade tentada. Não, né? Você deveria ter se confundido, né? Na modalidade tentada, porque não recebeu o bem, né? Mas está errado, né? Independente de receber ou não, ele já praticou. E letra E, é coautor em crime de corrupção ativa. A gente sabe que a corrupção ativa é o particular, né? Que oferece ao funcionário público, né? Vantagem, enfim, oferece alguma coisa, né? Então, tá errado, né? Porque, na verdade, funcionário público, ele pratica corrupção passiva. Lembra do P de público, passiva, tá bom? Espero ter ajudado aí vocês nessa questão de número 27. Vamos agora para a questão de número 28. 28. Deixa eu ver. Deixa eu só resetar aqui, ó. Ano 2023, tá? Essa questão caiu no ano 2023. TJ de São Paulo, tá vendo? Na VUNESP. Então é uma questão muito recente, ó. Tendo em conta os crimes contra a administração pública previsto no Código Penal, assinale a alternativa correta. Letra A, né? O crime de abandono de função somente se caracteriza se ocorre prejuízo público, tratando-se assim de crime material, né? Letra B, o crime de corrupção passiva é formal, consumando-se ainda que o funcionário público não receba a vantagem devida. Letra C, para a caracterização do crime de prevaricação, é necessário que o funcionário público retarde ou deixe de praticar indevidamente ato de ofício, cedendo a pedido ou influência de outrem. E letra D, o crime de advocacia administrativa se consuma quando advogado privado, para defender interesses de seu cliente, junto à administração pública, oferece vantagem ao funcionário público para o influenciar na prática de ato. E letra E, o crime de peculato é praticado por funcionário público exigindo que o bem ou valor apropriado seja público. Questão muito legal essa daí, galera. A gente vai ter uma discussão muito boa sobre as assertivas, tá? Você vai ter 10 segundos. Não, vou te dar 15 segundos, que ela é um pouco complexa para você responder, hein? Tenta responder ela aí e já me fala aí sobre essa questão aí de número 28. E aí, vamos responder essa questão aí, pessoal. Desculpa aí a voz aí do seu amigo aqui, a cara de sono, que essa noite eu só dormi 2 horas, né? E aí a gente acorda meio acabado no outro dia, né? Mas vamos lá. Não é porque eu tava em farra não, hein? Tava estudando, hein? Olha só, ano 2020... tô aqui variando, é que eu pausei o vídeo, vocês não veem a pausa de vez em quando que eu dou aqui, né? Fui tomar água, pausei e voltei, né? E aí achei que eu tava iniciando a questão. Erros de gravação. Olha só, qual é o gabarito dessa questão? Deu tempo aí para vocês responderem essa questão, tá? Essa questão, vamos lá. Tendo em conta o crime contra a administração pública, previsto no Código Penal, assinale a alternativa correta. Então, qual que é a assertiva? Essa aqui ficou fácil, porque a gente deu exemplo, né, e falou muito na questão anterior. O crime de corrupção passiva,
tá vendo? É formal, consumando-se ainda que o funcionário público não receba a vantagem devida. Nesse caso aqui, ó, galera, vale a gente salientar novamente aqui, ó, o conceito, ó, de crime formal, tá? O crime formal é aquele, né, que não precisa, aqui já deixou claro, tá vendo? Não precisa de um tipo de um resultado material, não precisa do exaurimento, né, para ficar mais bonito na linguagem do direito. Ou seja, não precisa do, enfim, de obter o bem, a vantagem de. É isso, né? Um exemplo, pô, eu sou funcionário público, vou cobrar uma propina ali do cara para a obra dele passar. Aí, beleza, descobriram lá minha propina e eu não recebi o dinheiro do particular. Então, assim, só pelo ato de eu solicitar do cara, esse crime já se consumou. Então, a lei, na verdade, ele descreve a conduta, né? E simplesmente o cara praticar a conduta sem receber a vantagem já se consuma. Então, isso aqui é o conceito de crime formal, tá bom? Aí, vamos lá. Vamos ver agora porque as outras assertivas estão erradas. O crime de abandono de função somente se caracteriza se ocorre prejuízo público, né, tratando assim de crime material. Notem que essa questão entrou crimes novos que a gente ainda não estudou, a gente vai estudar esses crimes nos artigos que estão por vir, tá? Porém, se você vê, pelo conhecimento, né, anterior, você já consegue achar a resposta. Pelo que você viu anteriormente, você já consegue achar a resposta. Porque o objetivo de fazer questão, galera, é a gente eliminar as que estão erradas para poder achar a certa, né? E se a gente sabe qual é a certa, independente da gente saber ou não das outras, né? Se a gente tem uma certeza que aquela questão ali tá certa, né? Independente da gente saber o que é abandono de função, o que é prevaricação, né? A gente já sabe responder a questão, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação. O crime de. A gente já viu isso aqui que está errado? Peraí, não. O crime de abandono de função somente se caracteriza se ocorre prejuízo público, né? Tratando-se assim de crime material. Essa daqui, galera, ela tá errada, né? Quando ela fala aqui, ó, somente se caracteriza se ocorrer prejuízo público. Toma muito cuidado com a VUNESP, ela gosta de colocar somente, apenas, tá? E geralmente, tô falando para você geralmente, tá? Geralmente essas questões que tem somente, apenas, que ela restringe, né? Geralmente tá errado, tá? Mas não ponha isso como regra, tá? Na sua prova. Eu tô falando assim pelas estatísticas de questão que a gente faz, tá? Então vamos lá. O crime de abandono de função somente se caracteriza se ocorre prejuízo público. Não precisa ter prejuízo público. Isso aqui é o mesmo conceito da letra B, ó. Trata-se também de um crime formal, tá? O simples ato do cara abandonar a função, mesmo sem gerar prejuízo, né? É um crime formal, tá? E não é crime material, tá bom? O conceito de crime material é aquele que deixa um resultado, né? Por exemplo, um homicídio. Quando eu mato alguém, né, para ser um homicídio, o corpo tem que estar lá no chão, né? A gente tem que encontrar o corpo cheio de sangue, o corpo esfaqueado, o corpo perfurado, o crânio aberto. Então isso é um homicídio, tá bom? Então é um crime material, tem que ter o resultado naturalístico que é a morte, tá bom? É isso aí. Aí a galera me pergunta se eu sou professor. Lembrando para vocês, eu não sou professor, tá? A galera fica perguntando, pô, você é professor? Não sei o que. Não sou professor, eu sou estudante igual a vocês. Só tô passando aqui os conhecimentos, né? Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa tímida, né? Não parece, mas eu sou. Mas, sei lá, eu vejo como gravar aula, gravar vídeo, como uma forma de aprendizado, né? Porque, assim, não sei se com vocês acontece isso, né? Vocês, ó, tipo assim, eu sei que tem muita gente aí assistindo, mas eu tô aqui num quarto só, olhando para uma câmera, né? Enfim, acho que às vezes a gente pensa, pô, será que eu sou doido? Será que eu sou maluco? Pô, fico o dia só estudando, caralho, será que vai dar certo? Não vai? Mas a gente fica se perguntando às vezes, né? Então, assim, os vídeos que eu gravo aqui, eu vejo para mim como um bem, entendeu? Eu ganho com isso, né? Eu ganho, assim, na perspectiva de falar, eu tô aprendendo.
Porque toda vez que você mostra o que você sabe, né, o que você aprende, né, você ensina para uma outra pessoa, isso é comprovado, né? Uma dica até para você que está estudando, estuda um tema, estuda um assunto, né, vai lá na sua esposa, vai no amigo seu, mas eu falo amigo, tá? Não aqueles que você acha que é amigo, mas é o cara que só tá lá pelas costas lá, né, dando risadinha na sua frente, mas por trás ele quer o teu mal, né? Então, assim, vai lá e fala, pô, estudei um negócio aqui legal, vou tentar te explicar aqui para ver como é que explica, para ver se eu aprendi e tal. Então, assim, quando você explica para outra pessoa, a tua mente parece que fixa mais, né? E eu tô notando isso, né? Ultimamente eu tô vendo que minha mente está fixando mais os conteúdos, tá bom? E assim, conteúdos que eu via com certa dificuldade, hoje para mim eu vejo muito mais fácil, tá? Então, uma dica legal aí para você que estuda tentando ensinar para outra pessoa ou para você mesmo, né? Cria um canal no YouTube, cria coragem, faz um canal no YouTube, igual eu aqui, maluco, fiz. Vai, mostra lá, faz as coisas, vai para frente do espelho, começa a ensinar para você mesmo, que isso é um exercício bom que vai fazer você ficar melhor, tá? Então, voltando para a questão. Então, isso aqui, ó, não é crime material, tá? Trata-se um crime informal também. Então, se o cara abandona a função, ele já comete. Mas não se preocupa, já comete o crime, mas não se preocupa, porque isso aqui a gente vai estudar mais à frente, tá? Então eu não vou entrar em muito detalhe, porque nesse crime a gente vai ver que tem qualificadoras, né? Uma das qualificadoras é se gerar prejuízo para a administração pública e assim vai, tá bom? Mais na frente a gente aprende. Letra C. Para a caracterização do crime de prevaricação, é necessário que o funcionário público retarde ou deixe de praticar indevidamente ato de ofício, cedendo a pedido ou influência de outrem. Esse aqui, galera, a prevaricação, é um crime que a gente ainda vai estudar, eu não vou entrar em muito detalhe, mas o que deixou isso aqui errado é quando fala cedendo a pedido ou influência de outrem, né? A prevaricação, na verdade, é o agente público que comete esse crime, né? Não tem que ceder a pedido de outro, né? Tem que ser, tem que partir dele, entendeu? Então é por vontade própria. Não vou falar muito porque a gente vai ler esse crime, senão vou entregar as questões que vêm, mas mais para frente a gente fala sobre esse crime, então tá errado. Letra D, o crime de advocacia administrativa se consuma quando advogado privado, para defender interesse de seus clientes, junto à administração pública, oferece vantagem a funcionário público para influenciar na prática de ato. Tá errado. A gente vai estudar esse crime ainda, né? Olha só, o crime de advocacia administrativa se consuma quando advogado privado. Não é advogado privado, né? Não precisa ser, não precisa ter a qualidade de advogado para cometer esse crime, né? Cadê? Junto à administração, oferecer vantagem ao funcionário público ou influenciar. Não, tá errado. Deixou errado isso aqui é falar que é advogado privado. Isso aqui é um crime próprio, né, de funcionário público. Tá errado isso aqui, não é nesse sentido. A gente vai aprender esse crime mais à frente, então não vou entrar em muitos detalhes. E letra E, o crime de peculato é praticado por funcionário público exigindo que o bem ou valor apropriado seja público. A gente já estudou o artigo 312. Nossa, minha mente está decorando até artigo, né? A gente já estudou aqui o artigo 312 de peculato, né? E o peculato, ó, o bem, ele pode ser público, né? Ou particular, tá? Então, quando ele falou aqui, ó, que o bem ou valor apropriado seja público, isso aqui deixou a questão errada, tá bom, galera? Então, gabarito é letra B. O crime de corrupção passiva é formal, consumando-se ainda que o funcionário público não receba vantagem devida. Vamos fazer mais uma leitura dele para poder fixar na mente que a gente não leu, né? É o artigo 317. Olha só, deixa eu resetar aqui, ó. Corrupção passiva, artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, né? Solicitar ou receber, tá? Para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º, olha só. A pena é aumentada de 1/3, aqui na verdade é a majorante, tá? Se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou a pratica infringindo o dever funcional.
tá? Note que isso aqui é a majorante desse crime, tá? E aí vem o parágrafo segundo, ó. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, aí tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aqui agora, olha só como uma banca, ela vai te perguntar uma questão, né? Ela vai te dar 2 exemplos, aí ela vai te perguntar se uma é majorante e se a outra é qualificadora, né? Isso aqui embaixo, pessoal, é uma qualificadora, tá vendo? Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Então ele tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Você vê, ó, que ela aumentou a pena base, tá vendo? Uma detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E aqui, ó, deixa eu dar uma olhada para você, ó. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Não, é isso. Mais para frente eu ensino que vai vir uma questão e aí a gente volta a ensinar isso aqui, senão vai ficar repetitivo quando vir a questão. Eu acho que é a próxima questão que a gente vai falar sobre isso. Vamos agora para a questão de número... questão de número 29. Né? Lembrando que assim, as questões ela fica um pouco grande, né, a resposta, mas isso é para o bem, né? Porque a gente explica uma por uma, né? Vem explicando, tirando as dúvidas e fazendo a leitura, né? Porque assim, eu acho que essa é a melhor forma de você fazer questão, né? Porque assim, fazer questão, marcar e cair fora e não ver o erro e não ver o assertiva, né? Isso aí é robô, né? E robô não passa em concurso. Você tem que passar em concurso sabendo cada uma das questões. Eu não sou professor, não sou coach, não sou nada disso, mas eu, pela minha pouca experiência e pelos resultados que eu estou obtendo em provas, eu vejo que dessa forma que eu estou estudando, está sendo proveitoso, né? Assim, recentemente eu fiz a prova do TJ, né? Assim, claro que assim, não obtive a pontuação máxima porque eu não desvio o meu foco, né? Se eu tenho um foco em um concurso X, eu não vou ficar estudando legislação do TJ, carga de processo, carga de autos, direito civil, eu não estudo nada disso. Legislação de tribunal, meu, eu não estudo isso. Mas assim, eu te falo que em português, na disciplina de português, caíram 24 questões. Eu acertei 21. Informática, eu acertei todas. Raciocínio lógico, eu acertei todas, não errei uma. E a parte de direito, principalmente essa parte de crimes cometidos por funcionário público, eu não errei uma também. Então, eu faço esses concursos de escada para poder saber como que eu estou, meu desempenho, entendeu? Mas se eu tivesse estudado a legislação específica, eu ia destruir o concurso. E aí eu fiz um concurso recente, que foi o de Santana de Parnaíba, né? Comenta até aí o que, é que vocês acharam. Ele foi, inclusive, foi até anulado esse concurso por suspeita de fraude, né? Teve uma fraude lá, saiu no Diário Oficial, no Diário Oficial lá de Santana de Parnaíba, né? A anulação do concurso. Eu achei uma puta sacanagem para quem estudou e quem fez, né? Um exemplo, foram 40 questões, eu acertei 36 das 40, né? 36 das 40 eu acertei. E isso, pasme, eu gravei para vocês a legislação do Estatuto da Guarda, só que o meu foco não é ser guarda municipal. Assim, não desmerecendo os guardas municipais, eu adoro, eu acho assim, todo mundo que ocupa uma função de segurança pública, cara, para mim tá no céu, entendeu? Bandido não tem vez, mas se o cara trabalha, ocupa uma função de segurança pública, pra mim, cara, cê é louco, portas abertas. Mas assim, eu achei uma puta sacanagem, né? Pra quem estuda, né? Porque assim, beleza, a prova vai remarcar. Será que eu vou ter com um psicológico bom? Será que as questões vão vir difíceis, vir mais fácil? Eu acho uma falta de respeito muito grande, né? Eu acho que realmente é um crime, né? Na verdade, quem comete fraudes em concurso público, espero que as pessoas sejam devidamente responsabilizadas por isso e seja presa, né? E responda criminalmente, tá? Espero que responda criminalmente. Porque isso tira nosso tempo de ter que ir lá fazer a prova. Enfim, nossa, tira a nossa expectativa. Ah, é horrível, né? Mas bola pra frente, é só um desabafo mesmo.
Então vamos lá, ano 2022, Banca Vunesp, né? Ortoprev. Aí comenta aí se você fez essa prova, o que você achou disso aí, né? É um desânimo, né? Mas vamos para cima. Banca Vunesp, órgão Ortoprev, né? Vunesp também, assessor jurídico. O funcionário público que solicita para si, tá? Diretamente em razão da função, vantagem devida, comete o crime de. Essa aqui ficou fácil, não vou dar nem muito tempo para vocês responderem. Letra A, peculatro. Letra B, concussão. Letra C, descaminho. Letra D, corrupção ativa. E letra E, corrupção passiva. Olha aqui, essa aqui é só para exercitar mesmo, tá? A gente falou o seguinte, ó. Vamos para a resposta já que deu para você responder. O funcionário público, tá? Olha só, funcionário público. Olha o P aqui que eu falei para vocês, ó. P de público. Solicita para si, tá? Diretamente em razão da função. Tem que ser em razão da função, tá vendo? Vantagem devida, comete o crime de. Fala aí, se você errar essa daí, você merece um soco, hein? Olha a agressão, 129 do Código Penal. Olha só, pessoal, lesão corporal, né? Na verdade, ó, o que acontece? Se você pratica um crime, né? Ou pratica um crime, se você solicita, né? Sendo um funcionário público, P de público, você vai concorrer a uma corrupção passiva, pessoal. Olha só, P de passiva, tá vendo? Não confunde, tá bom? Corrupção passiva. Vamos ser repetitivo? Porque aqui é a repetição que leva à perfeição, né? Já ouviram essa frase aí falar que a repetição leva à perfeição? Lê de novo o artigo 317, né? Eu fiz para voltar para a gente ler, para não esquecer, porque, cara, se você lê isso aqui várias vezes, você vira professor disso aqui. Se o computador ajudar, né? Você vira professor, entendeu? Assim, é bacana você ler. Cadê? Ó, eu peguei aqui o cursor, mas ela ainda tá viajando aqui, ó. Olha só, artigo 317, corrupção passiva. Vamos de novo. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Beleza, galera? É isso aí. Não vamos voltar mais nessa leitura, não, que a gente já exauriu aqui essa lei, tá? Então, a gente já viu essa resposta. Vamos para a próxima questão, galera. Vamos para a próxima questão, porque a gente vai fazer questão aqui até o artigo 328, tá? Então, questão de número 30, doutor. Olha só. Ano 2023, Banca Vunesp, né? Defensoria Pública do Estado, oficial de defensoria. Olha só. O funcionário público que retarda ato de ofício com infração de dever funcional cedendo a pedido ou influência de outro, tá vendo? Aqui, note, ó, que cedendo a pedido ou influência de outro, tá? Pratica prevaricação. Letra B, pratica corrupção ativa. Letra C, pratica corrupção passiva privilegiada. E letra D, é coautor em crime de tráfico de influência. E letra E, não pratica crime algum, pois o ato, apesar de retardado, foi praticado. O que você acha sobre essa questão, galera? Questão recente da Vunesp, tá vendo? Ano de 2023, tendência dela a cobrar questões assim, nesse sentido. Vou te dar 10 segundos para você pensar sobre essa questão aí, você já me fala. E aí, vamos responder a questão? Olha só, essa questão é pequena, né? Dá pra gente responder rápido ela. Olha só, eu trouxe essa questão aqui, ela é muito interessante, né? Assim, eu acho que muita gente que está aqui assistindo vai errar essa questão, tá? Mas é bom errar, cara, porque quando você erra, você passa a aprender a questão, né, de uma forma mais interessante.
Olha só, o funcionário público que retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, né, pratica prevaricação, a gente ainda vai estudar isso, não é esse crime, tá? Pratica corrupção ativa, pratica corrupção passiva privilegiada, é coautor em crime de tráfico de influência, não pratica crime algum, pois o ato, apesar de retardado, foi praticado. Olha só, esse tipo de questão, esse tipo não, todas as questões, na verdade, você tem que fazer prestando muita atenção, tá? A corrupção ativa, a gente sabe que é um crime cometido por particular, né? Então, a gente está falando de funcionário público. O gabarito é letra C, pratica corrupção passiva privilegiada. A gente trouxe um termo interessante, tá vendo? A gente já vai fazer a leitura desse parágrafo aqui, ó, que é do artigo 317, parágrafo 2º, tá? E aí vamos ler ele aqui para a gente entender. Ó. Pera aí, deixa eu voltar. Só resetar aqui para ficar melhor. Olha só, deixa eu subir aqui. Aqui, pessoal, a gente está na corrupção passiva, tá vendo? Falando sobre a corrupção passiva, artigo 317. Aí a figura do parágrafo 2º do artigo 317 fala da corrupção passiva privilegiada, né? Se o funcionário, pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, ele tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, pessoal, deixa eu trazer uma outra definição aqui para vocês entenderem. Eu acho que eu devo ter lido aqui algum artigo, eu tava pensando aqui, que eu falei para vocês, eu acho que eu falei para vocês que isso aqui era uma qualificadora, mas não. A figura desse parágrafo 2º aqui, do artigo 317, isso aqui você tem que prestar atenção, que isso aqui é objeto de prova. Se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Olha só para a pena disso aqui, é uma detenção, tá? De 3 meses a 1 ano, tá? Então, quando a gente fala disso aqui, isso aqui é a figura da corrupção passiva, né? Privilegiada, né? Tem uma privilegiadora. Isso é um termo legal, né? É um termo trazido por doutrinadores para poder falar de de um crime menos grave, né? Então isso aqui cabe transação penal, né? É um crime de menor potencial ofensivo, né? A Câmara descarregou, mas deixa eu só finalizar isso aqui. De menor potencial ofensivo, tá? Que cabe transação penal, geralmente é crime do GCRIM, né? Então, assim, você vê que o funcionário público, ele deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Tipo assim, aquele pedidinho, né? Você vê que não é nada tão grave e tal, não é um crime, tipo um homicídio, alguma coisa. Então, a lei meio que criou essa privilegiadora aqui, né? Enfim, meio que para diminuir a consequência penal, né, do funcionário público, tá bom? E aí, eu vou carregar minha câmera, né, eu vou cortar aqui a gravação e a gente volta com as outras questões, tá? Peraí, deixa aqui, eu sei que vocês não estão me vendo, mas beleza, é normal, daqui a pouco vocês vão voltar a ver minha cara feia novamente, né? Olha só, a gente comentou aqui as outras, acho que não, né? Pratica prevaricação. A prevaricação, a gente ainda vai estudar esse tema lá na frente. Tá errado isso aqui, tá? Não é a prevaricação, porque a prevaricação, tá? Não tem que ceder a pedido ou influência de outrem. Vocês vão aprender isso na frente, tá? Pratica corrupção passiva privilegiada é o gabarito, né? Pratica corrupção ativa, né? A ativa, na verdade, é um crime praticado por particular.
Letra D, é coautor em crime de tráfico de influência, não tem nada a ver, eu acho que poderia até confundir vocês isso aqui, mas não tem a ver com o tráfico de influência, tá? E letra E, não pratica crime algum, pois o ato, apesar de retardado, foi praticado. Errado, né, galera? Isso aqui tá super errado. Isso aqui é invenção da banca, né? Para preencher uma alternativa. Mas na verdade o gabarito é letra C, tá bom? Aí a gente já volta aqui com a questão de número 31.